Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Finanças Sustentáveis. Nossa aula hoje tem como objetivo discutir o tema ativos encalhados. E o que são esses ativos encalhados? São ativos que são utilizados para explorar uma determinada atividade econômica e que estão sob risco de terem a possibilidade de exploração interrompida por algum mecanismo regulatório ou algum tipo de pressão. Uma indústria que está extremamente exposta a, a ter seus investimentos encalhados, por exemplo, é a indústria de combustíveis fósseis. O que ocorre quando você faz um investimento e você espera explorar uma determinada atividade? A ideia, quando se determina o investimento, quando se se realiza o aporte dos recursos, é que você possa auferir os benefícios econômicos por um período de tempo razoável que pague o investimento que você fez, né? Bom, a contabilidade ela vai exigindo que você, de alguma maneira, fique analisando qual o valor de mercado dos seus ativos, né? Então, por isso é feita uma atividade de impairment, né? Que é essa avaliação dos ativos da firma. Então, o grande risco que existe do ponto de vista de negócio é que o valor de mercado dos ativos fique muito abaixo ali do seu valor contábil. Então, os riscos que aconteceriam por conta disso, né, e essa pressão toda viria justamente pelo fato de você estar num segmento de atividade econômica em que ele pode atingir, espera-se que ele entre em declínio, né, o grande problema associado a tudo isso é que esses investimentos, a sua eventual necessidade de desinvestimento pode levar a um custo social. Essa necessidade de desinvestimento pode pode levar a sociedade a uma perda de crescimento econômico. Eventualmente você pode ter problemas, né, com os bancos que te financiaram e os bancos podem ter problemas, as seguradoras também podem ter problemas, todos os investidores que estão associados àquele negócio, eles têm um risco econômico associado, além, é claro, do próprio acionista. Em última instância, se você estivesse trabalhando com uma indústria, e é o caso, né, do petróleo, uma indústria que tem uma penetração econômica muito intensa, se você tiver muita exposição do sistema financeiro a esses investimentos, ao financiamento desses investimentos, em última instância você poderia até afetar a estabilidade financeira. E pode ter algum tipo de problema do ponto de vista fiscal, né? Se você entra num estágio em que a economia entra em declínio porque está muito exposta à exploração de uma determinada atividade econômica que tende a ser impactada, o próprio governo tenderia a arrecadar menos. Então veja, essa discussão dos ativos encalhados, ela se acopla à nossa discussão daquele cenário que a gente viu na nossa aula introdutória, de mudança climática, né? Essa transição para uma nova economia pode colocar em risco investimentos que foram feitos, e aí eu volto a frisar, justamente indústrias como a do petróleo, né? Então já existem estimativas, né, de que o que se tem instalado hoje para a exploração de combustíveis fósseis, né, todos os investimentos que já existem, esses investimentos já superariam a capacidade de produção de energia que está associada ao nosso objetivo de não ter uma elevação da temperatura da Terra acima de 2 graus centígrados até o final do século,
quando comparadas às temperaturas médias do período pré-industrial, assunto que discutimos na nossa aula de introdução a esse curso. Então, veja que a gente também discutiu alguns cenários e a gente viu compromissos que as nações têm de tentar investir menos, né, para mitigar os riscos climáticos. Esses adiantamentos de ações, o adiamento da busca de ações para mitigar todos esses riscos, existem estimativas que levariam a você ter no futuro, né, cerca de 2 trilhões de ativos encalhados, se você não pensar agora em como você vai gerir a exploração dos recursos que estão aí e como que você vai trabalhar com toda a capacidade instalada que já existe. Então esse é um problema do ponto de vista econômico que tem muita relevância. Então, essas reavaliações contábeis desses investimentos que são feitos na área de energia, as estimativas é que gerem prejuízos nessas reavaliações, gerem prejuízo de 64 a 105 bilhões de euros na Europa. Um exemplo também, além da indústria do petróleo, e isso vale bastante ali para o caso europeu, os investimentos que foram feitos nas termoelétricas a carvão, né? A exploração de carvão para geração de energia elétrica está tendo uma pressão muito grande na Europa para poder se descarbonizar e por conta disso a expectativa que se tem é de que a capacidade instalada de geração de energia usando termoelétricas a carvão, ela tenha que ser desmobilizada. E isso, evidentemente, vai trazer esses prejuízos que a gente está discutindo aqui para quem investiu nesse tipo de setor, né? Então, o carvão é uma fonte de energia. Nós vimos também na nossa primeira aula, na introdução, quando a gente discutia a matriz energética global, o carvão ainda tem um peso muito grande nas economias, a matriz energética de algumas economias, né? Então, desinvestimentos vão ser necessários para serem feitos na indústria do carvão e a ideia é que, na medida que o tempo passe, a gente tenha um desinvestimento forte aí no carvão, né? Uma coisa que se acompanha bastante, como eu comentei já na abertura, em termos de ativos encalhados, é a exposição para o setor financeiro, a exposição do setor financeiro, em termos de financiamento de combustíveis fósseis. Apesar de todo o movimento que se tem evidenciado no campo da necessidade dos países se esforçarem para a redução das emissões, o setor financeiro ainda se expõe muito financiando. Se expõe, quando a gente diz se expõe, ele se coloca exposto aos riscos desse movimento, dessa possibilidade futura, né, de você ter esses desinvestimentos no setor de petróleo, na indústria de carvão. Então, o setor financeiro ainda tem muita exposição financiando projetos nessas indústrias. Então, o que se discute bastante é o que pode ser feito do ponto de vista de gestão de riscos, né, para que essas exposições elas sejam gerenciadas de maneira correta, né. Uma discussão muito importante, e aqui está claro que a gente está falando bastante aqui do setor de óleo e do setor de carvão. O setor de gás é um setor considerado menos
poluente do que carvão e óleo, né? O carvão é o grande vilão, e vem seguido aí pelo petróleo, do ponto de vista de geração de energia, né, em termos de matrizes que são bastante poluentes. A gente ainda tem reservas de petróleo provadas no mundo de 1,7 trilhões de barris. Né? E aí, se você considera que a demanda anual de petróleo ela gira ali em torno de 100 milhões de barris dia, né? E aí se você converte essas coisas para esse consumo diário em anual, a gente pode ter uma estimativa, né, das reservas, de quanto tempo demoraria para a gente consumir essas reservas de petróleo que tem no mundo. Né? E aí a gente tem estimativas que da ordem assim, de 50 anos a gente consumiria as reservas de petróleo. Bom, mas a grande questão que está no ar e está associada a essa discussão dos ativos encalhados é se de fato a gente vai ter orçamento de carbono, ou seja, se a Terra suportaria, né, em termos de aquecimento, se a gente conseguiria de fato consumir todas essas reservas e se isso não implicaria num aquecimento acima dos 2 graus centígrados. O consenso caminha na direção de dizer que a gente, se o compromisso de evitar que a temperatura da Terra suba além dos 2 graus centígrados, se o mundo de fato trabalhar na direção de alcançar esse objetivo, tudo indica que a indústria do petróleo vai ser bastante afetada ao ponto de se questionar se esses 50 anos de reservas de petróleo seriam consumidos. E aí, além de você ter todos os investimentos em máquinas e equipamentos, você ainda teria a discussão sobre um possível encalhamento dessas reservas de petróleo. No caso do Brasil, né, a descoberta do pré-sal, se a gente trouxer essa discussão aqui para o caso brasileiro, a descoberta do pré-sal, aí ele dá ali em termos de... As reservas elas são classificadas em provada, possível, provada, provável e possível. No caso brasileiro, né, o somatório de provada, provável e possível está aí na casa dos seus entre 20 e 25 bilhões, né, de barris de petróleo. Sendo que as reservas provadas, no caso brasileiro, elas estão oscilando aí em torno dos seus 13 bilhões de barris. Né? A produção brasileira na exploração de óleo, ela gira em torno de 3 milhões de barris dia. Então, se você fizer a conta, é claro que a gente, em termos de reservas, se eu considerar apenas as reservas provadas, e eu considerar essa taxa de produção diária de 3 milhões de barris dia, a gente teria reservas, em termos de ordem de grandeza, para uns 15 anos. Né? Ocorre que o pré-sal, estima-se que o volume de óleo é muito grande. Então a gente não sabe exatamente qual que é essa dimensão. Coloquei aqui algumas referências, né? Mas não se tem uma certeza sobre esses números. Tá? Então, novamente, no gráfico a gente vê que a ANP está considerando ali as reservas como provada, provável e possível. Então, se a gente levar em consideração que se debate em termos de qual seria o tamanho das reservas do pré-sal, você traria isso para a discussão de que será que a gente vai conseguir explorar todas essas reservas se o movimento de transição para uma economia mais limpa, se a gente realmente passar por essa transição e caminhar nessa direção, que é o que tudo indica, é o que os países vão ter que fazer, fica
mais uma vez, a pergunta sobre os ativos encalhados, seja do ponto de vista de capacidade industrial já instalada, investimentos programados e também reservas de óleo disponíveis. Então, há um cenário de discussão muito forte dessa mudança econômica, né, que pode acontecer com o desenvolvimento e exploração de outras fontes de energia. A gente também discutiu na introdução, né, que o crescimento das fontes renováveis, eu comentei em particular a energia solar e também a energia eólica, né, se isso nos levaria no futuro a um consumo menor de energia por conta de combustíveis fósseis. E o cenário, no caso se a gente pensar, por exemplo, na indústria automobilística, né, o desenvolvimento tecnológico está caminhando na direção de desenvolvimento de veículos com motores elétricos, né, que não utilizam motor a combustão. Só que você também tem alternativas, no nosso caso do Brasil, a gente tem a alternativa dos veículos a combustão utilizando álcool, né? E você tem também outras produções, outros combustíveis, como biodiesel, que estão aí em caminho de desenvolvimento. Então tudo isso gera uma discussão que a gente traz para o ponto de vista econômico, para um autor, né, que é o Schumpeter, que trata da inovação tecnológica. Então, toda a discussão que se tem hoje em relação a esses ativos encalhados passa pela discussão sobre o desenvolvimento de novas tecnologias e como que os países vão se organizar, como em termos de regulação, voltando para o caso europeu, regulação no sentido de não ter mais carros com motor a combustão, do ponto de vista de financiamento, tá? O sistema passar a levar em consideração essas questões, os riscos associados a esses ativos encalhados, e será que isso levaria a investimentos maiores em tecnologias mais limpas? Tudo isso nos leva aí à discussão da destruição criativa do Schumpeter, que colocava que um dos motores do desenvolvimento econômico e dos ciclos econômicos se dá por conta da inovação tecnológica. E o que a gente, aparentemente, ao que tudo indica, ao que a gente deve ter aí nas próximas décadas, é uma mudança da questão tecnológica, impondo alterações na organização econômica. Bom, é isso. A gente viu aí o que são os nossos ativos encalhados, discutimos aqui um pouco os riscos que são discutidos em termos de financiamento para a indústria do petróleo, a indústria do carvão, né? E eu espero que a gente continue então a se encontrar aqui no nosso curso de Finanças Sustentáveis e até a próxima aula.